Estima-se que existam no Brasil 2 milhões de esquizofrênicos. A média estipulada na comparação com o número da população é de 1%. Para uma cidade como Campinas, seriam de 10 a 15 mil pessoas que sofrem as consequências desastrosas dessa doença, que impacta a área econômica, social, aumenta a taxa de suicídio e mortalidade. A medicação tem benefícios, mas também efeitos colaterais. E outros métodos, antes desconsiderados, podem ser um caminho para a reabilitação. Um livro vai ser lançado em Campinas e sugere uma outra linha de pensamento a respeito dessa doença. O livro A Subjetividade na Esquizofrenia tem lançamento no dia 17 de novembro, aqui em Campinas. E nós falamos com um dos autores do livro, o Dr. Isaac Germano Carniol. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carolina. Como vai? Bem, e o senhor? Tudo, Carolina. Doutor, a esquizofrenia às vezes é um mistério para muita gente, né? Pouco se sabe a respeito dela. É errada a minha impressão? Desculpa, eu podia repetir, eu não ouvi direito. A minha impressão de que poucas pessoas realmente conhecem a esquizofrenia é verdadeira? Olha, Carolina, até é descrito em artigos de jornal, etc., que uma pessoa com esquizofrenia começa a alucinar, começa a ouvir coisas que não existem, começa a delirar, ter ideias fora da realidade. Mas o que não é considerado é a pessoa que adoece. E ela mesmo durante a doença conserva muitas características que são nossas. Só que ela não consegue, por exemplo, eu não sou profissional na sua área. Nesse momento eu estou relativamente tenso para participar do seu programa, da sua entrevista. O esquizofrênico, para participar da vida, ele, afora as dificuldades naturais que nós temos, tem um mundo desorganizado. Ele quer participar e não consegue. Ele sofre. Ele tenta, ele sofre. Então, a minha aproximação é focalizar a pessoa que tem esquizofrenia. Muitas vezes a família não entende, a pessoa até então aparentemente normal, de repente começa a falar sozinho, se isola, e aí outras coisas. Então, eu tento, no meu trabalho, uma aproximação que leve em conta a pessoa que adoece. Durante o lançamento do livro, terá uma exposição das produções artísticas que foram criadas nessa relação do senhor com os pacientes. O que foi possível observar nessas obras criadas por eles? Veja, a exposição em si não são só de pacientes esquizofrênicos. Tem um ditado popular, né, que de louco cada um tem um pouco. Eu acredito que tem até muito. E, então não são produções em particular com pacientes esquizofrênicos, também com alguns. O livro em particular focaliza isso. Mas é como se fosse o mundo do paciente esquizofrênico tem algo de comunicação que para muitos não existiria nas pessoas usuais, normais. Isso aparece então nessa exposição, mesmo com pessoas de outros diagnósticos, ou talvez até com um diagnóstico que psiquiatricamente seria muito difícil de definir. Então seria como que uma confirmação de que o esquizofrênico e o normal, entre os dois, haveria uma intensidade de alguns fenômenos. O entendê-los, esses fenômenos, talvez facilitasse muito o contato com essas pessoas. Não dá pelo senso comum para entender diretamente a pessoa. O que se passa com ela, a tentativa de entendê-la, o ser humano, o sentimento por detrás, até talvez considerar de igual para igual uma outra pessoa do outro lado, essa possibilidade de comunicação eu acho que ajuda muito. Várias entidades têm usado as artes plásticas e outros tipos de atividades artísticas para usá-las durante os tratamentos. Qual que é a diferença que o senhor coloca entre o que já está sendo feito e essa linha que o senhor observa que pode ser um caminho de uma aproximação maior com esse paciente? Veja bem, Carolina, existem alguns dados que indicam que gênios, artistas, etc., têm o mesmo tipo de funcionamento cerebral que pacientes psicóticos e esquizofrênicos. Só que, reproduzindo uma frase do Dalí, eles entram na loucura. A frase do Dalí é: a diferença entre eu e o louco, do pintor Dalí, é que a diferença entre eu e o louco é que eu não sou louco. Eu entro na desorganização, na possibilidade de criatividade, isso Dalí, da loucura, mas saio dela com a possibilidade de ser mais criativo, mais inventivo e assim por diante. Bom, a linha que nós adotamos não é considerar o esquizofrênico como subitamente
ser capaz de produzir algo criativo, artístico, brilhante, como se fosse um Pelé que faz um gol belíssimo. Não. O que nós tentamos é essa possibilidade de comunicação, que muitas vezes não se dá nos meios usuais. Aparece com rabiscos, para aqueles que têm mais possibilidade, através de poesias, desenhos, e surge uma comunicação onde só o falar, as palavras comuns não eram suficientes. Não são todos os pacientes que têm essa possibilidade, mas o focalizar, por exemplo, como é feito nesse livro, e no trabalho que a gente tem desenvolvido, que nós temos desenvolvido nos últimos anos, eu acho que pode ajudar a família a entender melhor que aquela pessoa adoentada está tentando participar, está tentando fazer o que todos nós fazemos. Trabalhamos, temos relações afetivas, nos decepcionamos, só que ele tem uma mente mais frágil, mais sensível. Para ele é mais difícil. Então, o nosso trabalho é tentar aproximar dessa sensibilidade, não uma ou outra vez, mas de uma forma contínua, de tal forma que a pessoa possa ser entendida. É uma tentativa, pelo menos. Doutor Isaac, eu queria que o senhor comentasse um pouco, pelo que os senhores já vêm estudando, qual que é o potencial de uma pessoa esquizofrênica, para que a gente entenda qual é o objetivo e quanto é importante nós resgatarmos essa pessoa, tentarmos ajudá-la. Qual é o potencial de esquizofrênicos que foram estudados ao longo do tempo? Veja bem, o que é dito na literatura é que atinge uma proporção enorme da população e mesmo aqueles que se tratam, existem muitos efeitos colaterais dos remédios, mesmo os mais novos, mesmo aqueles que se tratam e seguem várias possibilidades de tratamento, eles têm limitações muito grandes. Veja bem, o nosso objetivo é uma pessoa que já estava afastada do mundo. O nosso objetivo é tentar fortalecer a sua base, a sua fundação, para ver se ele consegue, com as limitações que tem, algum caminho. Nem sempre isso é possível. E o livro não é uma busca maravilhosa, encantada, mas uma tentativa de despertar novamente a criatividade e direcionar essa criatividade para aquilo que aquela pessoa consegue fazer. Veja, nem todos nós somos brilhantes. Alguns conseguem mais, outros conseguem menos, se frustram mais, se frustram menos, param no meio da vida, etc. Para tentar, pelo menos, entender essa pessoa. Talvez isso distinga o homem com a sua civilização, com a sua capacidade de comunicação, com a sua possibilidade de entendimento do outro. Essa possibilidade ajuda não só o paciente, mas também os outros com que lidam com ele. Eu não posso dizer diretamente que, de repente, um engenheiro, um menino formado em engenharia, de repente ele vai começar a exercer novamente a profissão. Mas dentro daquilo que ele é capaz, tentar direcionar e para que ele tome conhecimento que aquele mundo caótico pode ter um direcionamento. Isso às vezes é muito difícil. Pelo menos que essa esperança não desapareça. Sem dúvida. Isaac Germano Carniol, obrigada, viu, pela entrevista. Obrigada. Eu quero Quero reforçar aqui o convite, o livro A Subjetividade na Esquizofrenia. É um livro do Dr. Isaac Germano Carniol com a Patrícia Lopes Carniol. E o tema vai ser, inclusive, motivo de uma conferência no dia 17 de novembro, a partir das 7 da noite. Vai ser no Hospital Vera Cruz, Fundação Rocha Brito, que é um espaço reservado para cultura e debates de assuntos como este. Na ocasião, abre-se, então, essa exposição das produções artísticas criadas nessa relação psicoterapeuta dos autores com os pacientes e vai até o dia 25 de novembro, para quem não puder ir durante a conferência. Doutora, obrigada mesmo, viu? Uma boa tarde. Carolina.